Olá, queridos! A paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu estou muito feliz pela sua audiência, você que tem acompanhado as nossas mensagens e as nossas ministrações aqui. A minha pergunta, você tem sido abençoado? Se sim, eu quero te fazer alguns pedidos. Clique aqui em se inscrever e faça parte dessa comunidade de inscritos para você não perder nada do que a gente posta. Outro pedido, ative os sininhos da notificação. Sabemos que o YouTube não tem enviado os nossos conteúdos para os nossos inscritos. Agora, quando você ativa o sininho, automaticamente, quando postarmos alguma mensagem, alguma ministração ou alguma reflexão, você será notificado imediatamente. E o terceiro pedido é, essa mensagem falou com você? Comente aqui qual parte da ministração mais impactou você, qual parte da pregação você mais sentiu a presença de Deus. Por quê? Porque com seus comentários a gente vai recebendo feedback e criando mais conteúdos. Que Deus te abençoe, você vai assistir uma mensagem agora que vai falar profundamente ao seu coração. Assista até o final e compartilhe com alguém. De pé como você está, por favor, quero ler com você 2 Coríntios capítulo 10. Versículo de número 3 ao versículo 5. 2 Coríntios capítulo de número 10, versículo 3 ao versículo 5, diz assim um texto: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amém? Senhor, fala aos nossos corações esta noite, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Nos colocamos debaixo da Tua submissão para ouvir uma instrução, Senhor, da Tua parte. Nosso coração está aberto, por isso nós te glorificamos e te adoramos, em nome de Jesus, amém. Poder se sentar, por favor? Queridos, o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração esta noite, diante do texto que lemos, e o tema da minha ministração é quebrando as fortalezas da mente. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, que estava sofrendo com algumas infiltrações de falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinos. Então Paulo escreve a esta igreja também como um alerta a um comportamento que estava baseado no orgulho intelectual, na filosofia que competia literalmente contra o evangelho da verdade. O que me chama a atenção são os termos que Paulo usa para poder descrever de fato a guerra, a batalha que esta igreja estava enfrentando. Nós sabemos que existe uma batalha que acontece no mundo invisível, chamado a batalha da mente, do campo da mente. Então Paulo, ele alerta a igreja de Corinto, trazendo esses termos militares para dizer que a nossa luta, de fato, não é apenas contra pensamentos humanos, mas contra fortalezas espirituais que se levantam com um único objetivo. O inferno sempre se levantará com um único objetivo. E qual é, pastor? Prestar uma resistência ao avanço do evangelho, à verdade de Deus, à transformação da identidade do ser humano. É contra isso que o inferno resiste. O inferno não milita contra a sua intelectualidade, não. O inferno não milita contra os seus recursos financeiros, não. O inferno não milita contra o seu conceito social, o quanto você é conhecido e respeitado aí fora, não. O inferno sempre vai militar contra a verdade de Deus e contra a verdade do evangelho. Por isso Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem. Por quê? Porque o inferno resiste,
mas a verdade de Deus sempre vai avançar. A verdade do Evangelho sempre vai avançar. Então Paulo, ele está alertando a igreja a respeito dessas fortalezas espirituais. A expressão fortaleza aqui significa castelo fortificado, significa muros altos. Então o que nós entendemos aqui é que existem sistemas, pensamentos, padrões mentais e espirituais que se erguem em cada indivíduo na tentativa de resistir à palavra de Deus. E essas fortalezas na nossa vida pode ser mentiras, traumas, pecados habituais, incredulidade, filosofias humanistas, religiosidade sem vida, orgulho ou aliança demoníaca. Eu a todo ano estou pregando no continente africano, e teve uma experiência que eu vivi que é muito importante. Eu acredito que vai corroborar com aquilo que eu estou ministrando. Pregando numa conferência já há 4 dias, no 4º dia veio uma senhora, e ela veio na frente no final do culto e disse: pastor, eu gostaria que você fizesse uma oração pela minha filha. E ela apontou para a filha que estava a mais ou menos uns 10 a 15 metros, e ela disse: minha filha está ali, e pastor, olha, eu gostaria que o senhor orasse por ela. E a mulher estava muito bem vestida, muito bem aparente, com uma bolsa cara, uma roupa cara, um sapato caro. Era uma mulher que ela tinha recursos financeiros, uma mulher bem posicionada. E a sua mãe, muito simples, disse: pastor, gostaria que você orasse pela minha filha. E nós chamamos a filha dela na frente, e ela veio toda acanhada, como se não quisesse estar ali. E nós começamos a orar com ela, e estava ali algumas irmãs, sabe, aquelas irmãs do coque, do círculo de oração, aquelas irmãs que são tanques de guerra espiritual. Começamos a orar por aquela mulher, e de repente ela caiu endemoniada. Quando ela caiu endemoniada, o demônio começou a arrastar o corpo daquela mulher no chão que nem cobra. E ali naquele momento a roupa cara que ela estava vestida não servia para nada. O sapato caro foi lançado de lado, a bolsa cara foi jogada no chão. E o diabo começou a arrastar o corpo daquela mulher no chão que nem cobra. E o diabo disse: eu amarrei ela, eu prendi ela, e eu não vou soltar ela. E eu digo para os irmãos: pensa numa guerra espiritual. Ficamos 40 minutos orando, 40 minutos em clamor, 40 minutos dizendo: diabo, você vai ter que sair. E o demônio dizia: eu não vou sair. De repente eu me retiro e eu falo com Deus: Senhor, o que está acontecendo? Nós estamos orando, nós estamos repreendendo, e o demônio da vida dessa mulher não quer sair. E o Senhor falou comigo: existem fortalezas que precisam ser quebradas, existem alianças que precisam ser quebradas. E aí de repente nós começamos a orar de forma direcional. Uma irmã colocou a mão sobre o ventre dela, e o demônio saiu. Quando o demônio saiu, aquela mulher levantou, toda descabelada, com uma roupa suja e toda acanhada. Ela disse: pastor, você não sabe o que aconteceu. Alguns anos atrás eu me envolvi em uma relação extraconjugal, me envolvi com um homem casado, e esse homem me deu muito dinheiro, esse homem me manteve durante muito tempo. Por isso eu visto essa roupa cara, por isso que eu tenho esse sapato caro, por isso que eu tenho um carro caro. Só que chegou o tempo que eu não quis mais. Eu disse para ele que eu não queria mais esse envolvimento. Ou ele me escolhia, ou escolhia a família dele. E ele escolheu a família dele, e eu disse que eu não queria mais nada com ele. E aí, o que ele fez? Ele pegou uma peça íntima, levou lá na província a um feiticeiro, e fez um trabalho para poder me amarrar. E naquele momento eu disse para ela: você estava amarrada em uma fortaleza, só que no momento em que você renunciou, o pacto foi quebrado, a aliança foi quebrada, e o demônio não tem mais poder sobre você. Pastor, o que você quer dizer com isso? Como Satanás consegue habitar na mente do indivíduo todas as vezes que nós damos espaço e brechas através de comportamentos que resistem à palavra de Deus. A maior arma de Satanás para prender alguém é a incredulidade, a desobediência. É dessa forma que o diabo trabalha, porque uma vez que o nosso coração se torna resistente à palavra de Deus, nos tornamos escravos da mentira. E se somos escravos da mentira, nós somos escravos do diabo. Só que essa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer que a obra de Satanás já foi quebrada na cruz. Não existe mais fortaleza na sua mente, não existe mais nada que te prende, nada que te amarra, nada que te aprisiona, porque a sua liberdade não foi comprada com ouro, com prata, mas foi comprada com o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário.
Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Toda fortaleza nasce de uma mentira. Todas as vezes que nós abraçamos a mentira e descartamos a verdade de Deus, nos tornamos cativos dos espíritos, dos demônios, do engano. Mas todas as vezes que abraçamos a verdade, a nossa mente é limpa, a nossa mente é purificada. Eu quero aplicar aqui 3 princípios poderosíssimos que vão te ensinar a vencer fortalezas, quebrar fortalezas espirituais no campo da mente. O primeiro princípio, de forma muito rápida, é reconhecer e identificar as fortalezas que nós temos. Salmo 139, verso 23 diz: sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Muitas fortalezas, elas se manifestam na nossa mente, e elas são hábitos antigos que se tornam normais para nós, comportamentos que desagradam a palavra de Deus, mas que não provoca mais nenhum tipo de constrangimento na nossa alma. Agimos como se Ele não tivesse mais ali, nos comportamos como se Ele não tivesse mais lá, e aí aos poucos nos tornamos cativos. Todas as vezes que nos recusamos a identificar tudo aquilo que caminha na contramão da palavra de Deus e que ainda está em nós, nós lutamos, e essa luta nos faz perder a nossa identidade espiritual. Por quê? Porque são fortalezas que não queremos abrir mão. Traumas que não tratamos vira fortaleza do medo. Rejeição não curada vira fortaleza de orgulho ou de isolamento. Pecado não confessado vira fortaleza de culpa e de condenação. Quantas pessoas que, por mais que elas estejam na igreja, estão vivendo isso, estão bloqueadas por conta do trauma, e por isso estão aprisionadas ao medo de avançar. Não avançam nos seus relacionamentos, não avançam na vida profissional, porque foram traumatizadas e esse trauma gerou medo. Quantas pessoas não curaram rejeições do passado e o colocaram numa posição de isolamento? Aí ele diz: eu não tenho muitos amigos, olha, eu gosto de andar sozinho, olha, eu não gosto de andar com ninguém, eu gosto de caminhar sozinho, é eu e Deus somente. Você se tornou prisioneiro desse isolamento. Quanto pecado não confessado e que sempre está acusando na nossa mente e nos impede de avançar, até mesmo no crescimento espiritual, porque pensamos: Deus não vai me usar, Deus não vai fazer na minha vida, olha quanto pecador eu sou, olha o que eu cometi lá atrás, e por isso Deus não vai me usar. Aleluia. Nós sepultamos um irmão na fé alguns dias atrás, e que ele confessou a Jesus a partir do momento que ele reconheceu que ele tinha traumas que ele precisava vencer na vida, em relação à mãe dele, que ele precisava perdoar. Quando ele perdoou, semana seguinte ele confessa a Jesus. Passou um ano, Jesus leva ele para a glória. O que eu estou dizendo é que às vezes esses bloqueios, esses traumas, essas rejeições que não foram curadas, esses pecados que não foram confessados, se tornam fortalezas na nossa vida, que nos impede de avançar. Só que essa noite Deus nos trouxe aqui para dizer que nós temos autoridade debaixo do nome de Jesus para quebrar, para desfazer, para esmiuçar, pelo poder da verdade da palavra. Aleluia. Quando a palavra entra na mente e nós abrimos o nosso coração, essas fortalezas, esses princípios, esses valores errados são arrancados de nós. Escuta, e nós só vencemos isso. Não é com filosofia humana, não é com conversa fiada, não é com conversa motivacional, é através de lutas espirituais, é através do Espírito Santo de Deus que nos cura, é através do Espírito Santo de Deus que nos liberta, é através do Espírito Santo de Deus que nos sara, é através do Espírito Santo de Deus que nos limpa pelo poder da palavra. Segunda verdade é quando confrontamos essas fortalezas com a verdade da palavra. Quer vencer as fortalezas?
você vai ter que confrontá-las em algum momento com a verdade da palavra de Deus. Toda fortaleza espiritual, ela é sustentada em nossa vida por uma mentira que foi criada. Por isso Paulo, ao escrever essa igreja, ele diz: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Por quê? Porque o pecado diz: você está preso para sempre. Só que em Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. O medo diz: você não vai suportar. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. A culpa diz: Deus não te ama mais. Romanos capítulo 8 versículo 1 diz: agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O diabo trabalha com a mentira para te aprisionar, mas diante de toda mentira existe uma palavra de verdade liberada. Existe, aleluia, eu estou pregando para quem acredita aqui. Eu vim dizer para você que existe uma palavra que foi liberada. Existe uma palavra que foi liberada sobre você. Existe uma palavra que foi liberada para quem acredita. E o Senhor está dizendo: a palavra é a chave para você destravar agora. A palavra é a chave para você confrontar agora. Eu não sei o que o diabo falou, eu não sei o que o diabo disse, eu não sei qual foi a mentira que o diabo criou para poder te amarrar. Eu não sei qual é, mas eu vim dizer para você que para toda mentira contada pelo diabo existe uma verdade que sai da boca de Deus. Por isso Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ah, pastor, está difícil, eu sei que está, mas tem uma palavra sobre a sua vida. Ah, pastor, está complicado, eu sei que está, mas tem uma palavra sobre a sua vida. Ah, pastor, a guerra é grande, eu sei que é, mas existe uma palavra sobre a sua vida. E essa palavra não foi liberada pelo homem, não. Essa palavra não foi liberada pelo homem, essa palavra foi liberada por aquele que fez os céus e a terra. Aleluia. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Tem muita gente aqui, pastor Josué, que tem promessas extraordinárias, mas estão presas, estão bloqueadas. E o Senhor está dizendo hoje: a palavra vem como chave para liberar você para viver algo extraordinário. Você acredita? Levante a sua mão, abra a sua boca e glorifique ao Senhor. Confronte hoje, ou você vai deixar o diabo destruir tua família. Confronte hoje, ou você vai deixar as fortalezas amarrar você, te impedindo de avançar. Confronta hoje. O que te impede de ser mais profundo no relacionamento com Deus? Confronte agora os traumas da sua vida. Tem gente que está aprisionada a mentiras, só porque os teus antepassados sofreram. Você acha que você também vai pelo mesmo caminho. Só porque o teu avô, o teu pai foi assim, você acha que você também será assim. Quantas pessoas estão aprisionadas a palavras que foram lançadas lá atrás, contra o teu destino e contra a tua sorte, que te fez só regredir. E todas as vezes que você tem o pensamento de avançar, todas as vezes que você tem o pensamento de crescer, você lembra do que foi dito, dos traumas vividos, das palavras que foram lançadas contra a tua sorte, e você se apegou a isso de uma maneira tão forte, que parece que todas as vezes que você é desafiado a crescer, você se agarra a isso com toda a força. Jesus está dizendo hoje: solta, confronta hoje. O diabo não quer que você confronte, o diabo não quer que você se levante, o diabo quer que você continue prostrado, cabisbaixo, abatido, achando que não existe mais saída para você. Sabe qual é a fé do diabo? A fé do diabo é a incredulidade. A incredulidade é a fé do diabo. Por isso ele cria essas fortalezas para gerar no seu coração a falta de fé. Só que esta noite o Senhor está dizendo: se a incredulidade se manifesta por meio dessas circunstâncias, pelo pecado,
pela consciência, pela vaidade da nossa vida, existe algo que nos cura. Se aquilo que nós enxergamos cria uma realidade na nossa mente, a respeito do nosso presente, da nossa condição, pegue isso aqui, quem é espiritual vai pegar agora. Aquilo que nós ouvimos vai nos curar. Eu vou repetir, se aquilo que nós enxergamos cria uma verdade na nossa mente, uma sensação na nossa mente, a respeito da circunstância que nós vivemos, aquilo que nós ouvimos gera fé no nosso coração. E a fé sempre está relacionada àquilo que eu vou viver, contrapondo aquilo que eu estou vivendo. Fé nunca vai caber dentro da lógica. O diabo está usando a lógica, dizendo: se o teu avô foi assim, se o teu pai foi assim, você também será assim. Deus está usando a fé para dizer que se você crê, o ciclo de fracasso é quebrado hoje. Ah, você está aqui ou não? Se você crê, o ciclo de vergonha é quebrado hoje. Remanagasura Maia, Chemanacassuria, Remanacasoromanaya. Não é porque houve divórcio na vida do teu avô e da tua avó, na vida do teu pai e da tua mãe, que vai haver na sua vida. Não é porque houve falência lá atrás da tua família, que vai vir para a tua casa. Sabe por quê? Porque toda maldição foi quebrada na cruz do Calvário, a partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, e o diabo não tem mais poder sobre você. Você acredita, pelo amor de Deus? Levante essa mão, abra a boca para adorar. Terceiro, nós precisamos usar as armas. Como é que nós confrontamos? Confrontamos com filosofia, confrontamos com palavras motivacionais, porque hoje existem tantas pessoas correndo atrás de mensagens motivacionais. Busque a mensagem do céu. Como é que nós confrontamos? Que armas que nós usamos? Armas do nosso conhecimento? Armas da nossa capacidade? Não. Efésios capítulo 6 vai dizer que nós precisamos estar revestidos de armaduras espirituais. Então as armas que nós usamos é espiritual. E essas armas espirituais criam a nossa identidade. Escuta, pelo amor de Deus, eu quero falar de duas armas aqui, rapidamente. A arma da oração, a arma da palavra. Oração e palavra criam em nós uma identidade de obediência. Ei, nós não precisamos de artifícios, nós não precisamos reinventar a roda. Desde o princípio, se existe uma coisa que resiste o inferno, é oração e palavra. Por quê? Porque quando o crente ora e quando o crente lê a palavra, ele cria a identidade da obediência. E quando ele cria a identidade da obediência, ele resiste ao inferno. A obediência a Deus é uma resistência às trevas. Ah, você não está aqui, você não está aqui. A obediência a Deus é uma resistência a Satanás. Satanás odeia o crente que obedece. O diabo não tem nenhum problema com crente que fala bem, com crente que se veste bem, com crente bem posicionado na sociedade. Não. O diabo não tem medo disso. O diabo odeia o crente que obedece. E como construímos essa identidade de obediência? O caminho é único: oração e palavra. Agora escuta, porque essas duas armas que eu falei são as armas que nós não usamos. Conhecemos na teoria, falamos muito disso, mas quando vai para a prática, é uma luta terrível. Talvez a maior dificuldade da igreja moderna é orar. Pastor, você percebe que existe hoje uma moda dizendo: orem por mim. Pastor, preciso que o Senhor ore por mim. Você enfrenta um problema na tua vida, a primeira coisa que você faz é vir para a igreja dizendo: orem por mim. Isso não é errado, só que isso se tornou algo tão costumeiro que nós nos esquecemos de orar também. O maior desafio da igreja cristã atual é entender, é construir uma vida de constante oração. Nós não conseguimos orar, nós temos dificuldades de orar. Percebe? Quantas horas do teu dia você tira para orar? Os cultos mais vazios da igreja são os cultos de oração.
E por quê? Porque as pessoas não conseguem orar. Orar é um desafio como subir o Monte Everest para muitos crentes. É desafiador, é complicado. Você dobra o joelho para orar, você não consegue. Para orar 10 minutos do teu dia é desafiador. Se nós não conseguimos orar, nós também temos dificuldade de conhecer a palavra, de ler a palavra. Nós carregamos a Bíblia, mas nós não conhecemos a Bíblia. Por isso existem tantos falsos mestres, falsos ensinos, falsas doutrinas que têm entrado em nossa igreja, e muitos crentes estão nadando de braçada. Homens que pegam a palavra, a Bíblia, e usam para fins lucrativos. Hoje nós estamos vendo uma mania muito séria. Gente que paga 20 mil reais para ser batizado. Por quê? Nós não lemos a Bíblia. Temos dificuldade de ler. E sabe por quê? Não é porque orar não está disponível. A oração você pode orar dentro da tua casa. Jesus, você não precisa se ir para o monte orar. Para construir uma vida de oração, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, ora o teu Deus no secreto, teu Deus que te ouve no secreto, te recompensará. Então, qualquer lugar se torna um lugar de oração, quando no nosso coração existe um desejo de orar. A Bíblia sempre está disponível para você, sendo ela em livro, ou no teu tablet, ou no teu celular. Está a um clique, você tem acesso à palavra de Deus. Mas por que nós não conseguimos acessar algo tão acessível? Por que nós não conseguimos construir algo que está ali tão prático para nós? Sabe por quê? Porque existe uma arma que o diabo usa. E eu vou dizer para você que não é a enfermidade, não é o problema, não é a macumbaria, não é a feitiçaria, não é a bruxaria. A maior arma que o diabo usa para impedir os crentes de orar e de ler a Bíblia é algo chamado distração. Somos distraídos constantemente. E a distração, ela nasce em uma mente que não consegue se conectar em Deus, em uma mente que não está alimentada pela palavra, em uma mente ausente de um relacionamento espiritual, e somos distraídos constantemente. É uma geração altamente distraída, que não consegue tirar uma hora para orar, mas passa 2 ou 3 horas rolando a tela do celular. É uma geração que não consegue ler a palavra, mas consegue ficar horas assistindo séries e filmes. Então a questão não é tempo, a questão é prioridade. E a tua mente foi tão tomada pelas distrações e pelos estímulos, que você esqueceu de alimentar o seu espírito, de fortalecer o seu espírito. Remanagassoromaya. O diabo tem conseguido nos paralisar. Por isso existem jovens depressivos, crentes que não conseguem avançar, pessoas sofrendo com todo tipo de síndrome, com ansiedade. Nós lidamos agora com uma juventude que querem tirar sua própria vida na flor da idade, porque acham que estão lidando com problemas que nem ainda lidaram, nem ainda chegou, mas já estão frustrados emocionalmente. É a era da distração. Só que a arma que nós usamos, a arma que nós conseguimos vencer essas fortalezas, é a oração e a palavra, e isso constrói uma identidade de obediência. Deixa eu dizer uma coisa, a nossa luta não é carnal, então não é arma carnal, é arma espiritual. Ora, crente, pelo amor de Deus, volta a orar, pelo amor de Deus. O pastor fez o apelo aqui, nós temos vigília de oração. Vem para a vigília de oração. Pastor, eu estou fraco, e em casa assistindo série você não vai ficar mais forte. Pastor, eu estou quase caindo, então rolando a tela do teu celular não vai te colocar de pé. Dobra os joelhos para falar com Deus. Pastor, a minha mente está tão fraca, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer esse trauma. Abre a Bíblia e lê. Esse é o caminho, não tem meio termo. Nós não vamos quebrar fortalezas com motivações humanas e positivismo nas redes sociais. Para de ver esses coaches que andam por aí, porque tem crente que troca a Bíblia pelo coach.
abre o teu coração para entender que as armas que você usa para vencer isso são armas espirituais. Ore com fervor. Paulo escreveu à igreja de Éfeso que eles deveriam se manter constante de oração. Paulo escreve à igreja de Coríntio que eles deveriam orar. Jesus disse aos discípulos que eles precisavam orar. O próprio Jesus passou os 3 anos e meio do seu ministério orando com fervor. Nós não vencemos Satanás com palavras vazias. Precisamos construir uma identidade de obediência, e isso passa por uma vida de oração. Você recebe essa palavra? Pastor, eu queria saber o segredo. Qual é o segredo? Qual é a dica? Bota o joelho no chão, abre a Bíblia e começa a construir uma identidade de obediência ao Senhor. Você está pronto para isso? Porque o diabo sempre vai recuar contra um homem e uma mulher que estão dispostos a obedecer a Deus a qualquer custo. Não, você não pegou, eu vou repetir. O diabo sempre vai recuar contra um homem e uma mulher que está disposto a obedecer a Deus a qualquer custo. Eu sinto a graça de Deus nesse lugar. Por favor, fique de pé.